Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Pânico é toda sobre na Europa. Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico de hoje. E nós temos aqui como convidado um veterinário. Adoro. Um homem que cuida dos animólios. Ele mesmo. Você é uma pessoa que gosta de sacrificar os bichos? Não. Você não gosta. Você tem um amor, aquele amor, Cara, posso te aquele falar muito que... amorzinho pelos animais. Ó, eu com orgulho, em alguns anos de formado, eu sacrifiquei poucos. Muito Poucos animais? É. Você não gosta de ver o bicho dormir. Aquele difícil, cavalo. Né? Difícil. Cavalo não trabalha o cavalo, né? Ainda bem. Eu Porque o trabalho com cavalo animais silvestres. Cavalo sofre. tem um olhar selvagens. triste, o cavalo. Tem. Nossa. É. É. O cavalo sabe que ele tem a idade, a mentalidade de uma criança, né? Sim. Sim. Horse? Eu acho que ele é um cachorro gigante também. Tipo isso. Quase isso. E você é veterinário de quê? Em Santana? Na verdade, atendo algumas clínicas, né? Eu sou meio que autônomo. Eu tenho uma empresa também de consultoria em ambientes aquáticos. Já custou. É tipo isso. Peixinho? Peixe, justamente. Você A gente sabia faz que uma- peixe não tem alma, né? Não sei, Henrique cara. Cristo eu nos não disse isso. consigo- Peixe não tem alma. Dizem que peixe não sente dor, eu discordo. Peixe é um bicho muito Ele não tem sistema zoado. nervoso? Tem. Tem? Sistema nervoso, tem tudo. O bicho nasce, cresce, reproduz, Qual o sofre, bicho morre. mais legal que você acha? Pô, cara, eu trabalho... eu sou suspeito, né? Mas já trabalhei muito com tubarão. Então, Tubarão? assim, Tubaróleo? Mas por que o tubaróleo? por quê? Não, mas bicho normal, pô. Pô, normal. O que o tubarão... O que o tubarão tem pra você Ele achar ele tão abraça? bacana? Cara, tubarão é um bicho extremamente primitivo, rústico, né? É um bicho bem diferente em relação à sua fisiologia, anatomia, comportamento. Então é único, pra mim é único, né? Eu trabalhei já com isso, né? Então, E bicho normal? normal? Puta, cara. Um periquito. Tipo isso, cara. Uma ave diferente, tipo uma cacatua. E lagarto? Lagarto também, Seu igual. lagarto mama? Não sou, cara. Como que é viado? Como é que é? Como que é o viado? Cara, com viado eu não trabalho. Não. Nunca trabalhei. Ferrets. Mas é muito primitivo? Odeio Não. ferrets. Não. É bonzinho? Bonzinho. Então tá É bom. difícil descobrir o sexo. Cervos, né? Da família dos cervos é bem tranquilo. Assim, é animal selvagem, né? De vida livre. Geralmente, quando você vai trabalhar com isso, é um animal que tem tem que ter um certo cuidado, né? Mas... Bicho é um negócio curioso. Muito. Né? Porque bicho nasce com chip. É. O bicho, todo chip? bicho... Peraí, deixa eu falar com o cara. Vocês ficam interrompendo a conversa de duas pessoas. O bicho, se você pegar um bicho, você pega um gato. Certo. Você tem um gato. Certo. Né? Aí esse gato ele faz determinadas coisas. Ele mia, ele meio conversa com você, ele tem uma comunicação rudimentar. Com o cachorro também é a mesma coisa. Perfeito. Todos fazem exatamente a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. É muito curioso isso, né? O ser humano não é assim. A gente é diferente pra cacete. eu posso acha? te dizer, o tubarão não. Tubarão tem um certo comportamento, por exemplo, tubarão branco da África do Sul, o tubarão branco australiano tem um comportamento Eles diferente. agem completamente Por diferente. exemplo, a forma de caça. O tubarão branco da África, ele salta. Nossa. O tubarão da Austrália não tende a saltar pra caçar uma foca, alguma coisa do gênero. Provavelmente lá deve ter mais alimentação fácil. Na verdade, não se sabe. Não se tem um sabe. estudo ainda É. que possa dizer o porquê que ele salta. Não Você sei se já tocou viram num uma assunto imagem. interessante. Muito bem. Seja bem-vindo, meu querido Obrigado. Renatão. Dá pra entrevistar você um Foi dia. o Globo Marinho Porque eu de tinha um hoje. papagaio bissexual. Não, é sério. O meu papagaio, até os 10 anos, eu achei que ele era macho. Aí depois eu descobri que era fêmea. E eu sempre tratei ele como um macho. Mas existe homossexuais Claro no que sim. reino Mas, animal? na verdade, assim, o papagaio é da família dos psitacídeos, né? Ele, assim, dá pra tu fazer a sexagem pela pena ou pelo sanguinho e tal, só que o papagaio, ele é monogâmico. E Só tem um. E ele pode formar casal com o ser humano. Sério? Nossa. Com o ser humano. Então, assim, independente de ser macho ou fêmea, ele pode te ter Ele como- escolhe, né? Escolhe. Então, assim, até em criatório, às vezes, um animal que acaba formando um casal com um ser humano não é animal para reprodução, para venda, né? Para filhote, porque não vai ter como reproduzir com uma fêmea ou uma fêmea com um macho.
Então tem essas particularidades, né? E assim, da família dos papagaios, que tem o biquinho em forma de gancho, né? Arara, papagaio, calopsita. É proibido papagaio também. Não é. Muito bem. Não, Não? não é. Alguns não. Se você pagar 50 pau, você compra qualquer bicho. Papagaio do no Kiko universo. do KLB. É isso aí. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, Gordão não veio Gordão dos sorrisos tá no... Mas só eu. hoje. Então não teremos. Você vai fazer alguma Lógico, coisa? separei uma frase belíssima de Isaac Newton. Colega. Vamos lá. Isaac Newton. Acho que Aqui, Isaac Isaac. Newton. Você acha que o Vai me Isaac... xoxar antes. Pensadores da UOL. É, o Isaac Newton vai falar o amor. Amor é uma... A luz que o você Isaac veio. Newton fez alguma coisa de autoajuda. Nossa. É, Vamos lá. vai lá. Faz de cabeça. Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Isaac Newton. Você acha que o Isaac era um Acho cara que ele falaria paciente? isso. É, você acha Isaac que tinha tanta trolha na vida Tinha dele. fórmula. Tem uma melhor. Quem você convidou, couve? Pergunto, convida. Ouve também, não se faz presente. Tá comprando sapato novo do Isso, Papa. sapato do Papa. Muito bem, hoje nós teremos aqui o Dr. Fernando Maluf e Humorzinho Sexo. Aí sim. Nós vamos fazer a rodadas e perguntas, tudo que você quer saber do Humorzinho Sexy no último bloco. Hoje é Boa. o dia. Certo. Sabatina com humorzinho. Então nós vamos conversar com o Dr. Fernando Maluf. Ele é médico oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Tem um livro chamado Vencer o Câncer de Mama e Vencer o Câncer de Próstata. Aí que tá aquela dedada gostosa. Como é bom, como Já é bom. tomei. E ele estreou nessa quarta-feira o boletim Câncer, Evitar, Tratar e Curar nas rádios Jovem Pan, AM e FM. Então nós vamos conversar aqui com o Fernando Maluf. Fernando Maluf do Instituto Vencer o Câncer, certo? É isso aí, bichone. É isso aí, Paulinha. Você tem alguma dúvida sobre câncer? Muito. Hã? Tem ou não? Você se apalpa? O que você tem? Pera aí. Fala no aí, ó, microfone filha. aí, Fala ó, né? Então fica aí, participa aí hoje. Quórum tá reduzido. Pode ser ou não? Você com essa... Paulinha. Então hoje participação de Hebe Camargo. Hebe achatada. Hebe O Rabin falou que achatada. ela é a Xuxa grávida. O Rabin falou. Ana Maria Tá grávida. inchada. Nossa, isso é podre, Paulinha. Xuxa grávida. Xuxa, essa é a filha da mãe. Ai, como vocês são. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Mais um convidado aqui no Pânico. Senhoras e senhores, aqui está ele, autor dos livros Vencer o Câncer de Mama e o Câncer de Próstata. Está aqui o doutor Fernando Maluf, médico oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Tudo bem, doutor? Vencedor herói. Tudo tranquilo? Tudo bom? Prazer falar com vocês. Você sabe que médicos, amigos meus, dizem que a pior profissão que existe no mundo é médico dermatologista. O dermatologista é o pior dos médicos. Você chega na mesa, sempre vem um cara, doutor, você pode dar uma olhada nessa Verdade. pinta? É bem insuportável. É assim mesmo, doutor? É duro ser médico? Sempre o cara quer uma consulta. Uma consulta grátis. A consulta de corredor é comum, mas a gente evita de fazer porque consulta de corredor geralmente não é uma consulta bem feita. Então a gente dá uma fugidinha quando é consulta de corredor. Mas tem que fazer todo aquele questionário. Família, o senhor bebe, o senhor fuma, o senhor bebe. Faz um questionário bonito Então é importante. A nossa profissão já é uma profissão muito difícil, tem tantas variáveis. Eu falo que não é uma matemática. Então, assim, quanto mais cuidadoso você for como médico, profissional de saúde, mais chance você tem de acertar o diagnóstico e o tratamento. Então é importante. O que é o Instituto Vencer o Câncer, doutor Fernando? Esse é um instituto que já tem 2 anos, é um instituto que foi fundado por mim, pelo Dr. Buzaide, Drauzio Varela. É um instituto que tem 2 enfoques principais. Primeiro, promover saúde em quem eventualmente não tem doença e que a gente não quer que tenha doença, no caso, o câncer. E segundo, conseguir nutrir com todas as ferramentas de diagnóstico e tratamentos mais modernos quem está passando por uma fase difícil. Porque, infelizmente, muito pouca gente na população tem acesso aos grandes centros, que são centros, na sua grande maioria, são centros privados. Então, a ideia do Vencer o Câncer é tentar trazer os melhores especialistas de diversas áreas para dentro da casa das pessoas, ou seja, democratizar a melhor medicina possível. Essa é a missão e o valor do Vencer o Câncer. Eu não entendi muito bem. É o quê? Ir na casa do cara? Não, é que a pessoa acessando, por exemplo, o site
onde tem vários vídeos, textos, onde tem vários serviços sociais, onde tem uma interação do usuário com um board de médicos que respondem as perguntas, que essa pessoa que não tem a condição de chegar no grande centro, essa pessoa consiga ter acesso a esses profissionais e ter a melhor informação possível. Ou seja, é como se a pessoa tivesse esse grande centro dentro da sua própria casa. Entendi. Nós, como médicos, eu estava lendo um estudo. Eu estava... Não, então, eu quero entender justamente isso. Me parece que na Holanda o câncer de mama é 0. Por quê? Eles levaram os exames para a população da periferia. Então eles, num ônibus, num sistema móvel, eles levam lá, fazem o exame e quando é detectado no início, é uma cirurgia muito simples. É quase, nem precisa da internação, não tem... É mais ou menos isso que você... Não, assim, câncer de mama é um dos cânceres mais preveníveis que tem. Porque você consegue, com os exames de imagem, diagnosticar ou lesões pré-malignas ou malignas em fase precoce. O que acontece na Holanda e em outros países desenvolvidos é que a mortalidade por alguns tumores como câncer de mama é muito menor, porque o diagnóstico é precoce, o tratamento é mais simples, com menos efeitos colaterais e com muito mais chance de cura. Diferente, por exemplo, de países em desenvolvimento. E o Brasil, infelizmente, é um exemplo disso. Quer dizer, tem 2 Brasis. O Brasil desenvolvido... O Brasil do Einstein. Do Albert Einstein. Lógico, né, doutor? E do Sírio-Libanês. E tem o do SUS. O Brasil do SUS, e tem 2 estudos super importantes, um com quase 900 mulheres, um com 5 mil mulheres, que mostram que as pacientes do SUS, quando chegam e têm o diagnóstico de câncer de mama, a chance do diagnóstico pegar uma doença mais avançada é da ordem de 3 vezes mais. E por causa disso, as pacientes do SUS têm muito mais retiradas completas da mama, cirurgias mais mutilantes, do que as pacientes privadas ou de convênio, que têm aquelas cirurgias mais frequentemente feitas as parciais. E além disso, pacientes do sistema privado ou de convênio têm muito mais acesso às medicações, por exemplo, quimioterapia, novas formas de drogas biológicas do que do SUS. Por isso que, infelizmente, nesse grande abismo entre esses 2 países que nós vivemos, quem é uma paciente, infelizmente, que não tem condição de estar ligada ao sistema de saúde, tem uma chance maior de ter uma doença diagnosticada numa fase pior e tem uma chance maior de morrer da doença em relação a pessoas que têm recurso e que podem acessar os grandes hospitais. Então, mas por que no Brasil o sistema público é tão zoado? Porque você vê, né, se você pega lá grana, né, o que é disponibilizado em dinheiro, o que vai para a saúde, né, de verba e tal, é um dinheiro muito bom. É um dinheiro alto, é um dinheiro comparado a países de primeiro mundo. Por que não chega por que não chega no sistema de saúde essa grana? Milho, sabe o que é interessante? Eu fiz essa pergunta há algum tempo atrás e quando a gente olha o dinheiro investido no SUS, né, há 20 anos atrás no país, era praticamente o dobro do que é hoje, proporcionalmente falando. Então o SUS ele é subfinanciado, o SUS é mal gerido e existe uma dificuldade de acesso brutal, desde o transporte de alguém que não tem condição ao centro de saúde, desde a marcação de consultas e não cancelamento. E você tem que ver o médico, depois você vê o médico pede exames. Se você demora 60, 90 ou 6 meses para marcar um exame e o câncer não tem pena de quem não tem condição socioeconômica inferiorizada, o câncer cresce. E aí depois você faz um exame de imagem, demora mais tantos meses para uma biópsia e tantos meses para o tratamento. Então, infelizmente, essa é uma doença que não espera, né, você resolver todos os problemas sociais, ela não fica quieta dormindo, ela cresce. E se ela cresce, infelizmente, ela acaba causando chances menores de cura, que é o nosso objetivo. Então, o nosso SUS tem uma questão de gestão, de investimento e uma questão de logística que é muito importante, além da falta de informação da população, que às vezes não tem uma informação tão precisa sobre o que deve ser feito para se prevenir. E o que deve ser? A gente sabe, né? Aquelas coisas chatas, não pode fumar, não pode tomar sol. Ah, mas tem coisa que a gente não sabe. sabe. Coisa boa que não pode fazer. Tudo que é coisa boa. Sim. Pode comer gordura. Alimentos, né? Açúcar. Estresse. Não pode. Não pode nada. Nada. Mas não pode nada. Diz que a questão emocional conta muito também na história do câncer, Claro. né?
Eu acho que tem um componente a questão emocional, e talvez a questão emocional tenha uma relação mais objetiva com a imunidade, mas não assim um estresse agudo. De repente, aquela pessoa foi demitida do emprego ou perdeu um parente e tem Não, são pessoas que geralmente são pessoas com depressão crônica, são pessoas com quadros muito prolongados. Mas esses fatores de risco que a gente fala, claro, quer dizer, ninguém vai viver numa bolha e não existe o mundo perfeito. Mas se a gente pudesse enumerar, talvez, o maior vilão, os dois maiores vilões de tudo, o primeiro seria o cigarro. Eu sei que isso é uma coisa já batida, assim, por várias vezes, mas o cigarro é responsável por entre 30% a 50% das mortes por câncer no mundo. Ele mata anualmente 5 milhões de pessoas por ano. Quer dizer, sabe, é um número muito elevado. Então, o cigarro é uma coisa assim que... Isso é uma coisa que se a gente pudesse eventualmente deixar de ter esse hábito, seria talvez a nossa maior ajuda em detrimento de todos os outros fatores de risco que são muito mais difíceis de você conseguir adequar. A dieta, por exemplo, é muito difícil você manter uma dieta regrada todos os dias. Ou deixar a turma fumar. Igual os bebês tailandeses lá, aí o mais forte sobrevive. Aí vira tudo fumante forte. Sim. Mas puta fumantão forte. Fora o cigarro, mas tem que também fumar faz desde mal, bebê. sim, horrível. Desde bebê, igual na Tailândia. Você lembra aquele bebê gordinho? Mas tem Mas disse que ele parou. Mas tem dois pontos. Primeiro, assim, o fumo passivo é ruim. E o fumo passivo causa infarto e câncer. Infelizmente, ele causa. Então, quem está inalando a fumaça de quem está fumando do seu lado também está sendo prejudicado. E o segundo fato é o álcool. O álcool, é claro que ele é ruim, mas tem álcool e álcool. E tem quantidade e quantidade. Por exemplo, o vinho tem um componente no vinho chamado resveratrol. E quando você toma doses moderadas a pequenas de vinho durante a semana, isso tem um componente protetor cardiovascular e talvez um componente que diminua a incidência de algumas neoplasias. Isso ainda é uma sugestão. Mas tem outros bebidas como os destilados que claramente estão associados com risco maior de câncer. Então, não é que não é para beber. Mas então vamos tentar escolher... Aprecie com moderação. Um uísque e um cigarrão caixão. Isso é caixão. Um uísque e um Marlboro, aquele Marlboro vermelho. Hollywood de camelô. Eu tenho uma pergunta. Tem um amigo nosso que fala que o Mentex, ele fala que todo mundo tem um câncer. Não importa se você morreu com 35 anos, com 150 anos você lá no cemitério vai ter um câncer. Procede isso? Eu acho que sim. Eu acho que assim, se a gente fosse viver por muitos e muitos e muitos anos, em algum momento isso provavelmente vai acontecer. E é tão assim interessante a máquina humana. A gente tem genes no nosso corpo que quando uma célula está ficando meio esquisita, esses genes vão e limpam ela do organismo. Só que esses guardas do nosso sistema vão ficando meio débeis, meio frágeis, meio desatentos à medida que a idade avança. E aí eles começam a não perceber mais quando uma célula ficou estranha. Danificada, né? Exato. E é por isso que câncer é uma doença não só de pessoas mais idosas, mas muito mais frequente em quem tem mais idade do que em criança. Felizmente, câncer em criança é uma doença extremamente infrequente comparado com outros tumores. Qual que é a doença que mais mata? Câncer ou infarto? Essa é uma ótima pergunta. Hoje é infarto, mas infelizmente a curva do infarto aplanou e vem caindo, e a curva do câncer vem subindo. Então, nos próximos pouquíssimos anos, câncer vai ser a maior causa de morte do mundo. Eu fico vendo pesquisas, meu avô, Dr. Eliova, estudava. Doutor Eliova. Dr. Eliova, saudoso. Deus o tenha. Deus o tenha, meu querido avô, querido. Uma ala no Einstein. Médico, tem que receber uma sala no Albert Einstein. Obrigado, Claudinho Lotenberg. Bom, eu fico pensando, a vida inteira do meu avô estudou. Desde de médico, ele sempre tinha um livro ao lado dele. Assim como o meu amigo Pedro Exxon, que também é médico. Mas não é possível, não existe a cura do câncer ou existe uma teoria da conspiração com a indústria farmacêutica? Ó, o cara, ó. Excelente pergunta. Teoria da conspiração. Por que não é possível? Interessa possível o quê? Você quer ser interessa pros laboratórios. Olha o que o doutor estuda. Doenças. Não A gente já tá. Você entendeu o que eu quero falar? Claro. Com tanto avanço da medicina, da tecnologia, não é possível. pesquisa. Você quer tomar um remedinho. Existe a pílula do vacina. câncer. Melhorar. Se um remédio, Melhoral. a farmácia Dá um também iria melhoral lucrar com Não esse assim, remédio. porque eu sei que Obviamente, né? Também não tem muito sentido. Se Deixa ele tivesse um responder. remédio, a farmácia Mas é iria interessante lucrar. pra A gente sabe que a indústria. prevenção é o importante, mas será que tem alguma
Então, deixa eu te dar um exemplo assim que acho que essa pergunta é muito importante para clarificar. Assim, a maioria dos tumores diagnosticados precocemente são curáveis. Então, esse é um fato. E aí eu sempre falo aquela frase que é quem procura acha e quem acha cura. Né? Quer dizer, isso é importante, porque às vezes a gente vê pessoas que, não vou no médico porque eu vou achar alguma coisa. Quer dizer, se você vai achar é porque a coisa estava lá, né? Se você faz um exame, dá. Exato. Isso é uma boa teoria também. Nunca faça exame. Nunca faça exame. É um pensamento. O meu pensamento é esse. Eu não faço exame porque não acho doença. Mas é isso, às vezes a gente ouve. Então eu falo quem procura acha e quem acha cura. Mas muito interessante, e por que os tumores muito avançados, em geral, não são curáveis, mas a medicina melhorou muito para tentar controlá-los e cronificá-los, como por exemplo diabetes, pressão alta, que também não são curáveis. Ninguém cura diabetes e pressão alta e nem doença cardíaca. Você controla, só que você mantém aquela pessoa por 20, 30, 40 anos com aquilo. Então seria, na minha opinião, o objetivo mais realista dos tumores avançados. Por quê? Porque se você, por exemplo, for biopsiar um tumor naquela pessoa em áreas diferentes, você vai encontrar alterações moleculares totalmente distintas, como se fossem tumores diferentes de pessoas diferentes. E essa é a grande dificuldade de se curar um câncer avançado. Diferente, por exemplo, do HIV ou de outras doenças, você tem múltiplas facetas daquele tumor naquele indivíduo. Então você não tem um remedinho que consiga silenciar todas as facetas pelo qual aquele câncer se desenvolve. E é por isso que a cura ela é tão difícil, porque você tem, na verdade, um exército de soldados de alturas, pesos, escudos diferentes, armas diferentes. E é difícil encontrar um único remédio que consiga ser eficaz para todo esse exército. Até porque tem gente que melhora. Dr. Maluf. Desculpa, até porque tem gente que melhora, de repente, eu tive um amigo que melhorou. Aí, de repente, voltou a trabalhar 3 anos, de repente voltou tudo e alastrou por outros órgãos, que de repente falou, gente, mas não tinha curado. Aí foi pra bexiga, foi pro reto, foi pra não sei aonde, faleceu. Acontece. As pessoas morrem. Mas não sei se você sabe, mas as pessoas precisam morrer. Sim, eu sei, mas ele morreu jovem, mas assim, até então não tinha curado. Ele tava em determinado órgão, depois curou, fez quimioterapia, fez tudo. Por isso que tem um ano de acompanhamento. E é por isso, porque se todas as células fossem idênticas... Elas não são. Elas não teriam voltado. Quer dizer, umas eram sensíveis a um tratamento e outras eram resistentes e voltaram. Na verdade é muito complexo, né, o negócio. Agora me fala uma coisa, doutor Fernando, por que tem tanto... como é que eu vou falar? Por que as pessoas têm... Não sei se é preconceito, é medo de câncer. Que dá, que mata, né? Não, mas é triste, né? Hoje em dia, não sei se vocês sabem, que vocês não são do nosso ramo médico, 70% zero, cara. Não é isso? Pode dar os números, doutor. Eu Sério, Emílio? 70%. É tão simples assim, né? Mais ou menos. 70%. 70%, não é isso? Emílio, mas aí você tá falando de uma população Tô falando que tem de números, condições querida. de pagar o tratamento. Calma, filha. Não Calma. Deixa o Emílio falar. Doutor, por favor. tem a metástase. Eu e meu colega médico Emílio... Lógico. CRM 1427. Emílio. Doutor honoris causa. Doutor Antônio. É nóis. Geologista. É nóis. É nóis. Nosso Grey's Anatomy vai falar. E como eu tô aqui no Pânico, ele é meu chefe aqui. Lógico. Não, acho que o ponto importante é o seguinte, o câncer, quando diagnosticado precocemente, ele é curável em quase, na maioria das vezes. Claro que a taxa de cura depende do tipo de tumor. Quer dizer, o tumor de próstata é uma coisa, o tumor de pâncreas é outra, de pulmão, etc. Fígado. Exato. Então esse é um ponto. E uma das funções do Instituto Vencer o Câncer, o endereço é vencerocâncer.com.br, é tentar desmitificar a doença. Por quê? Porque o que a gente sente é que tem várias pessoas que negligenciam sintomas ou uma ida espontânea ao médico. Mas a gente sabe hoje que, por exemplo, mais da metade dos brasileiros não vão espontaneamente ao médico. Vão só reativamente quando tem algum sintoma. E uma regrinha é, quando você tem sintoma por um câncer, obviamente isso é pior do que se você for encontrar aquele tumor de um modo através de um exame de check-up. Então, as pessoas têm, assim, um medo a mais, têm um preconceito a mais, o Emílio tem razão nesse sentido. Isso vem caindo do que era no passado. Antigamente a palavra câncer não era falada. Hoje ela é falada do modo mais aberto.
mas ainda assim é um tabu que a gente precisa vencer no nosso país, Ô, com doutor, certeza. Qual que é o Então, mas sintoma? por que surgiu? Isso aí é o que... Da onde veio igreja? esse Tabu? medo. É uma quase doença que um tabu, devastadora, não- né? não Porque pode ela é uma doença falar. muito Exato. triste. Eu acho que é medo de dar trabalho pra família, é medo de sofrer, morrer, a de quimioterapia sofrer. sofre. Deixa o doutor Não, falar. mas eu acho que acho que vocês estão falando, vocês têm razão. Quer dizer, é uma doença que no passado, há 30, 40 anos atrás, era uma doença sem saída, sem possibilidade de tratamento adequado, sem chance de cura para vasta maioria. Então, se alguém admitisse que tinha câncer, né, naquela Já era. época era um sinal perto ou parecido de morte. E aí os tratamentos melhoraram. Só que a percepção de falar para a sociedade eu tenho câncer, as pessoas vão olhar para aquela pessoa do tipo, bom, essa pessoa infelizmente não tem mais saída, ou olhar com pena. E a minha experiência assim como médico de tantas pessoas é que a pior coisa que tem na vida para um paciente é alguém olhar para ele com pena. Então os pacientes às vezes não contam porque não querem ter a sensação de que alguém está com pena ou dó deles. Então, mas isso aí foi o quê? Foi a partir do momento que foi detectado, Porque hoje em dia, o que acontece? A tecnologia, ela é muito mais poderosa do que a própria indústria de drogas, né? Tanto é que você estava falando, você consegue detectar tomografia, tal, essa coisa toda, esse avanço que a gente teve. Porém, o corpo humano ele é o mesmo, né? Então, antigamente, o cara podia ter câncer, mas não sabia o que era aquilo. A partir do momento que se detectou, que tornou esse tabu, que conheceu a doença, tornou esse tabu. É mais ou menos isso? É que naquela época, no passado, se detectava, mas uma fase muito já avançada. E você não tinha recurso, você não tinha droga, você não tinha uma cirurgia tão bem estabelecida. A radioterapia mudou muito. Então, naquela época, era esse sinal de morte. E hoje em dia o que eu percebo é que as pessoas, outra vez, em menor proporção, ainda têm receio de dividir isso com as pessoas do seu redor. Mas eu sempre falo uma coisa importante, que quando alguém tem um diagnóstico de câncer, deve ter gente ou familiares nos ouvindo que estão passando por isso, dividam isso com as pessoas do seu máximo afeto, que são as pessoas que vão se preocupar com você, que vão brigar por você. Mas não tornem isso necessariamente uma história pública. Porque vocês vão ouvir, quem está passando por isso, tantos conselhos, não na tentativa de prejudicar, de ajudar, mas tantas coisas desencontradas, má informação, que assim, às vezes tem um mecanismo muito mais negativo do que positivo. Tipo operação espírita e o diabo a quatro. Então assim, então se junte com as pessoas que lhe amam de verdade, reparta com elas a situação, não esconda delas, mas e caminhe nesse núcleo fechado. Não precisa tornar isso uma história pública, até porque assim, cada um tá passando pelo seu problema e cada um tá seguindo a sua vida, né? Doutora, a gente sabe que é uma doença muito triste, né? Eu passei por isso na minha família, com meu pai. Enfim, e quando a família está nessa situação, você fica desesperado para algum tratamento alternativo, quando você vê que a medicina não te dá mais opções, né? Que é justamente isso que o senhor estava falando. E aí eu queria saber do senhor, por exemplo, a pílula do câncer, que comprovadamente ainda não tem estudos científicos, mas que muita gente foi beneficiada com ela. Por que não é liberada para quem quiser usar? Esse é um ótimo ponto. Esse é um assunto que está assim, gerando muito assunto nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que um ponto importante do médico, o médico que é médico quer que o paciente fique bem, e não importa se fica bem com a estratégia A, com a B, com a C ou com a D. Então, partindo desse princípio, a gente quando recomenda tratamentos, recomenda do melhor que a gente pode, do que a gente conhece, os tratamentos que já foram estudados rigorosamente e aprovados, baseados que sejam melhores do que o que já existia e seguros. O que acontece com a pílula do câncer é que essa pílula tem uma substância que foi estudada em modelos animais e de linhas celulares, os modelos mais precoces que existem. Quando você mostra uma atividade de um remédio nesses primeiros estudos, essa droga vai ser estudada em seres humanos em 3 fases, 1, 2, até que chega na fase 3, que você compara aquele remédio com o que já existe para ver se aquele remédio é melhor. Você tem que ter um remédio para ser aprovado melhor do que o que já existe. Você não vai aprovar remédio pior do que o que já existe. E essa droga agora está sendo estudada no primeiro estudo. A chance estatística de um remédio funcionar no ratinho ou numa célula, de ser aprovada, ou seja, de ser melhor do que o que já existe hoje,
é da ordem de 1 para 200 a 1 para 100. Não estou falando de que ela cura o câncer, não é isso. Sim. Dela ter um grau de atividade que vale a aprovação. Então não é que a pílula do câncer não funciona com certeza. Ela pode funcionar, estatisticamente essa é a chance. E se tem essa dúvida, por que não é liberado? Só que... Não, porque os Porque estudos não fez estudo. Não fez, tá na primeira fase. Só o errado. Fora um remédio ser Você acha que ela dá liberado. pro rato, vai dar pro... Mas Você aí acha que é você- assim? aí você Ó, tem- curou o rato, Pegou cura. o ratinho, tá Você bom. tem um familiar Não, ou não é você assim. está passando por Não, isso. demora muito tempo. Não, mas é que nós estamos falando primeiro assim de... sim, É uma experiência, de uma recomendação. E a gente não sabe se o remédio... Porque tem remédio que não faz bem contra o tumor, Tem efeitos colaterais. mas faz mal. Tem muitos efeitos E colaterais. a gente está lidando com vida que pode fazer mal. Então, o que aconteceu com a pílula do câncer, quer dizer, começou de um jeito muito inadequado e inseguro, onde pessoas davam para os pacientes sem nenhum tipo de protocolo. E agora, nessa questão agora de... essa situação toda política que a gente passou nos últimos meses, houve, na minha opinião, uma carona dos políticos que isso aí. podem entender de política, mas de medicina não Medicina entendem não- absolutamente nada. E estão querendo se promover. Se promoverem em cima disso. E assim, se passar por... Irresponsabilidade. E se passar por defensores de uma área que nós defendemos causa 24 horas... Doutor, Chega a ser irresponsável e inescrupulosa. Calma, peraí. Calma. É verdade, Doutor, porque o saúde que nós pública não é médicos- brincadeira. Peraí, Deixa os doutores falarem. Os doutores falarem. Doutores A falarem. banca- A banca vai falar agora. Ferdinando. Doutor Emílio. A banca vai Eu falar. fico Doutor Emílio. nervoso, porque O que as pessoas acham? Porque as pessoas acham que remédio é brincadeira. é uma coisa que faz bem. E remédio não é uma coisa. Remédio é uma droga. Então tem que ser muito bem administrado. Por isso que existe um médico. Por isso que estudamos, querida. Mas se você Por isso que tem uma falar receita. Por isso que desenganada. estudamos. Por isso que existe cientista. Ela tá falando como Não é última chance, curandeiro. como se ela curandeiro. Você quer o curandeiro que Mas vai se lá. você tá lá Pai galo desenganado, da vida. Pai galo. Você busca isso. Você reza, busca você tá Eu desenganada, sei, reza. terapias mas alternativas. O cara estudou. Deu diploma. Não, mas veja bem, Paulinho, eu sou uma pessoa que sou um preconizador de terapias alternativas. Nós no Einstein ou na Beneficência Portuguesa, os hospitais que eu trabalho, existem médicos que praticam uma medicina integrativa, que se integram com a medicina tradicional na tentativa de melhorar os resultados e melhorar o bem-estar das pessoas. E eu sou, assim, linha de frente nisso. Então não é que nós somos fechados, mas o fato é que a droga foi aprovada, quer dizer, agora não, agora a droga foi proibida e está em fase de estudo, que é o correto, como para qualquer medicação, mas é a primeira vez na história mundial que uma droga foi aprovada baseada numa sanção política. É um absurdo. Isso nunca houve na história mundial. Porque, por exemplo, cada hora... Muito bem, se vocês me tocar uma música, temos Doutor, eu muitas preciso coisas. fazer um break agora, o papo está muito bom, Eu quero que todo mundo conheça o Instituto Vencer o Câncer. Esse é o objetivo da presença aqui do Fernando Maluf, doutor Fernando Maluf, esse médico oncologista. Não tem Ele nada é a ver fundador... com político. Você entra lá, www.vencerocâncer.org.br e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre neste programa. Está aqui um dos mais conceituados médicos, o doutor Fernando Maluf, médico oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer. E ele está aqui convidando todo mundo para conhecer o Instituto. É um site, você pode entrar lá, www.vencerocâncer.org.br. Tem o Facebook também, que é facebook.com/site Vencer o Câncer. O YouTube também tem todo o canal lá para você conhecer o Instituto Vencer o Câncer aqui no Pânico, na Jovem Pan. Agora, uma das coisas que estávamos discutindo aqui no break é exatamente isso, doutor, que as pessoas normais não conseguem entender. Não. Ser médico... Não, ser médico é punk. É lógico. mesmo. Ser médico é uma coisa, é uma vida muito dedicada, mas o cara tem que ter a manha. O centro Não é? dele A mesmo. moral. O cara tem que ter a manha. Pô, o médico tem que ser um cara, é um outro tipo de evoluído. gente, Sim. não é? Por exemplo, não, falando sério agora, doutor. Não, sério Sim. mesmo. Não, falando sério. Eu não sou diferente de ninguém, não. Não, É tá falando- assim, é assim. assim. Emocional. Não Tem que pode ver ter muita sangue, emoção. desmaia. Não é emoção. Inteligência Claro, como que ele vai emocional. falar pra pessoa que a pessoa São- vai morrer? Existem Credo, vários tem seres gente- humanos. Eu Tem os morro. frouxos, Sim. Nós. tem os frouxos, Nós. tem os normais e tem os médicos. É isso aí. Imagina você ser um médico, Uhum. um ortopedista, por exemplo. Sim. É um cara que ele gosta daquilo.
não é? De uma rótula Imagina quebrada. você furar um fêmur. Credo. Você serrar um osso. Deus que me livre. Pegar Entendeu? um motoqueiro atropelado, É né? punk, mas é... Parabéns. Por isso que, graças a Deus, a gente tem médico. Existem essas pessoas. Mas a minha área, eu não vejo tanto sangue, eu não vejo broca, não vejo perfuração, mas a minha área é uma área dura. Sim. Mas ela é dura e recompensante. Sim. E por que isso? Porque a gente, quando vê cada paciente, a gente quer curar. Esse é o primeiro objetivo. Aliás, eu sempre falo que o médico não tem direito de iludir, mas o médico não tem nunca direito de tirar a esperança de ninguém. Ótimo. Então isso é importante. Então a cura é o nosso objetivo principal. E a gente nunca sabe de tudo. Então aquele médico que olha para um paciente e fala, você vai viver tanto, eu brinco que essa bola de cristal não deram em toda a minha formação, que foi bem longa. Esse negócio, você fala que você tem mais 6 meses de vida. Eu não tenho bola de cristal. Para isso, pelo menos, eu não tenho. Então, primeira coisa, assim, nós podemos ser conhecedores profundos de uma área, mas existem tantas outras variáveis que não permitem a gente ser taxativo e colocar as pessoas numa linha do tempo. Hoje em dia não se faz mais isso? Veja bem, Deve ter médico que faz. deve ter médico que faz. Você sabe quando uma doença é grave e uma estimativa. Estimativa significa uma média, mas a média pode variar gigantescamente para frente ou para trás. O segundo ponto importante, quando a gente não consegue curar, é controlar um problema. E o terceiro ponto importante, e não menos relevante, e não menos importante, né, é quando você consegue prover qualidade de vida e melhora dos sintomas. Então a minha profissão é dura, ela é dura, mas ela é muito mais gratificante do que dura, porque se a gente consegue atingir os objetivos ou de cura, ou de controle, ou de aliviar sintomas e sofrimento, isso para nós é uma baita vitória. Claro que eu gostaria que todo mundo ficasse curado com isso, mas eu não queria passar a impressão de que essa é uma área que as pessoas só têm tristeza. Não, eu na verdade vejo no consultório muito mais situações de alegria, de conquista, de superação, do que situações tristes que existem, mas que essas situações hoje vão ficando cada vez menos frequentes. Doutor, por exemplo, a gente estava conversando aqui no intervalo, o número de casos de câncer aumentou, certo? Certo, não, tá certíssimo. Os casos de câncer, a gente estima que até 2035, 2040, nós vamos ter por volta de 30 milhões de casos de câncer por ano no mundo. Aí 30 milhões. Por exemplo, aí que eu queria colocar uma coisa em cima. A população envelhece. Então, a população está vivendo mais. E outra, o nosso organismo, o nosso maquinário não foi, né, ou não evoluiu a ponto de conseguir se blindar de todas as modernizações do nosso mundo. O que eu queria perguntar Quer são dizer, os mitos e verdades. Por exemplo, se os números de casos aumentaram, por exemplo, em relação ao câncer de pele. Na época do meu avô, ele não usava protetor solar. E hoje eu uso e pago caro. Então, assim, aí tem gente que vem e fala assim, ai, tem que usar, não tem que usar, tem que tomar sol sem o protetor porque tem a vitamina D. Até que ponto, o que é verdade, o que é mentira? Por exemplo, tem gente que fala que o gordinho tem mais propensão, então é bom você ficar magro. E tem gente que fala que não, que o gordinho é bom ter gordura. Tem gente que fala da pele escura. O que é mito, o que é verdade? Então, eu vou pontuar rapidamente os fatores de risco e os fatores protetores. Cigarro, então, é claramente o maior vilão. Se alguém quiser se ajudar, pare de fumar. Essa seria a principal dica. Número 2, obesidade. Obesidade é responsável por 1/3 dos tumores no mundo inteiro. Coitados gordos, hein? Coitados gordinhos. Isso é um problemaço, porque nos Estados Unidos, 2/3 da população, por exemplo, são obesas, e nos países em desenvolvimento, que nem Brasil, isso vem aumentando. E vem aumentando, Emílio, porque nós não estamos olhando com carinho para as crianças. A obesidade começa nas crianças. É muito difícil você educar um obeso a recriar um estilo de vida próprio aos 50, 60, 70 anos de idade. Mas você consegue consertar o problema numa criança de 5, 10, 12 anos. E isso é um ponto de atenção, na minha opinião, não devidamente dado à população. Então, exercício físico, dieta que a gente chama de saudável, que é menos açúcar, menos carne vermelha, não ou quase nada de embutidos, muito verde, carne magra, e exercício físico protegeriam, por exemplo, nos Estados Unidos, e protegem 90 mil pessoas de não terem câncer por ano. O terceiro ponto importante é a bebida alcoólica. Como a gente falou,
vinho, eu sei que vinho é uma bebida cara para a maioria das pessoas, mas vinho talvez seja a bebida que não seja ruim. Tem outras bebidas destiladas que são muito ruins em excesso. Olha lá, gente, doutor falou, Pinguinha. enche a lata de vinho. Agora compra de tonel. E sangue de boi lá, mano. Tonel. Sangue de boi faz Vinho mal. tonel. Vinho de codorna, tem uma pergunta, Peraí. Calma que ele tá na linha. Ô, doutor, mas... É dentro dessa pergunta. Então vai. Na dentro. parte do cigarro, pode maconha? Putz. Então, maconha, assim, eu não conheço nenhum estudo que relacione maconha com câncer. Isso quer dizer que pode fumar maconha, não pode fumar cigarro. Mas eu conheço um monte de estudos que relacionam a maconha com outros danos muito importantes. E o Bob Marley morreu de câncer não a ver com a maconha, foi na porque ele não perna. se hidratou, né? Ô, doutor, você sabe que isso que você falou, eu conversei com o meu geriatra. Outro Você já dia eu fui- tá indo? Claro que eu vou. no Sério, geriatra. Emílio? Na minha Sério? idade, você sabe o que é ostentação na minha idade? Qual? É você ter um ótimo plano de saúde e morar na esquina do hospital. Essa ostentação, É o top. Na minha idade é essa a minha ostentação. Aí eu fui ao meu geriatra, evidentemente, conversando, e eu tive um papo filosófico com o meu geriatra. Eu falei, doutor, é muito curioso um médico, porque parece que as coisas, parece que o corpo humano, ele vai meio contra ao conforto. Não Como é? assim? Porque se você for pensar bem, em 1960, a expectativa de vida era de 48 anos. Nossa. Em 1960, se você for pegar bem, não é tanto tempo É logo assim. ali. Não é? Sim. 1960. Foi ontem. Já tinha televisão, Sim, já sim. tinha telefone. É um negócio que é logo ali. Hoje em dia, a expectativa de vida é 75 anos aqui no Brasil, na Europa já é 80 e tralalá. Então, quer dizer, em pouco tempo, a medicina fez com que a gente vivesse mais 30 anos. Só que é o seguinte, porra, você não sabe direito, é aquilo que ele falou. Ninguém tem uma bola de cristal para saber quanto tempo o ser humano tem isso na fórmula. Quanto tempo vai viver o ser humano. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer, doutor? Com medinho. Ele falou, crie músculos. Porque você vai ficar um velho que vai andar. Porque não adianta nada você Abílio viver, Diniz. não adianta nada você viver 90 anos e não andar. Raquete. Então o negócio é você Se exercitar. se exercitar. Ai, que chato. Andar, subir escada, correr, você ter uma atividade física, que isso é fundamental pro cara. Mas o corpo então, não adianta, acompanha não vai também. ter remédio. O remédio vai prolongar, mas não vai te dar qualidade de vida. Falei bonito, hein, doutor, agora, hein? Eu vou falar. Como o doutor Emílio. Mas, Lacre no Pilates. doutor Emílio, eu concordo com você. Eu sempre falo o seguinte, que casa de ferreiro... Geriatra, doutor Emílio. Espeto de pau. Quer dizer, essa parte do exercício, ela é muito importante. E tem uma coisa muito legal. Muitas pessoas que tiveram câncer e potencialmente se curaram, falam, bom, agora eu posso levar uma vida de qualquer modo, sem regra, porque eu já tive um câncer, se tiver que voltar ele volta, se não tiver que voltar ele não volta. Tá super errado. Hoje tem vários estudos que mostram que exercício físico pós um tratamento de câncer, para alguns tipos de câncer, e dieta adequada pós tratamento de câncer, diminuem chance de recidiva e aumentam chance de cura com o mesmo tratamento feito. Vamos separar assim, 2 grupos de mulheres com câncer de mama. O mesmo tratamento, a mesma quimio, a mesma cirurgia. Um grupo faz exercício e faz dieta adequada. O outro não faz. A recidiva é diferente. Então, eu, por exemplo, eu adoro esporte. Então, eu acabo falando de mim para as pacientes e para os pacientes da importância de esporte. Esporte tem um papel fundamental, como você falou, em manter a musculatura bem, proteger o osso de uma queda, das alterações, mas tem uma ação medicamentosa, entre aspas, para proteger câncer e para proteger recidiva em quem tem câncer. Então isso é muito importante, ou seja, quem teve diagnóstico de câncer não é para ficar largado e falar, se tiver que voltar, volta, se tiver... Não, você tem uma parte ativa no teu processo de cura. Esse é um remo que eu falo para meus pacientes que acabam o tratamento, que não é o remo que o médico e o time profissional rema. O paciente rema junto, que o resultado no final é diferente. Ô, doutor. Muito bem. Eu vou fazer um break. Pode ser, bebê? Tem que falar do protetor solar. Eu queria falar do Edson Celulari. Eu queria falar do Edson Celulari também. Que Edson Celular. Protetor solar. Você vem com notícias zero. Estamos aqui com um expert. Doutor, saudável, pega 30 no supino, tá fortão. Olha como ele tá, meu. Doutor Fernando Maluf. Doutorzinho gola em V, pô. Doutor é forte. Doutor Fernando Maluf hoje aqui no Pânico. Daqui a pouquinho a gente volta. E ele tá convidando todo mundo para conhecer o site vencerocancer.org.br. Você entra lá, dá uma fuçada, conheça o trabalho aí desse instituto. vencerocancer.org.br. A gente volta daqui a pouquinho.
Do You Wanna Get Down? Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, é o médico oncologista Dr. Fernando Maluf conversando com a gente, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Ele é autor dos livros Vencer o Câncer de Mama e Vencer o Câncer de Próstata. E ele estreou dia 14, não é isso? O Boletim Câncer, aqui na Jovem Pan AM e também aqui no FM, na rede Jovem Pan. E ele está convidando todo mundo para conhecer o Instituto Vencer o Câncer. Você entra na internet e tem lá todas as informações. É www.vencerocâncer.org.br. Humorzinho sexy. O que você quer saber, humorzinho sexy? Não, eu tenho uma pergunta. Por que normalmente a mulher se cuida mais? Tá rindo, cara? A mulher vai mais ao médico. Se cuida mais. Toda semana faz check-up e o homem dá uma dorzinha. Vou tomar um dipirona, tá tudo bem. Por que normalmente a mulher é mais cuidadosa com a saúde do que o homem? No Brasil, a mulher vai ao médico espontaneamente 8 vezes mais do que o homem. Ou seja, então um grande ponto de atenção no sistema de saúde é para a população masculina. E vai principalmente se o médico for bonito. Claro. Não é? Aí eu já não sei. Tem um médico bem conhecido em São Paulo que eu conheço uma mulherada que vai lá só pra olhar Mas pra isso aí é o quê? É uma característica da... E normalmente é ela que leva o marido, né? Fica enchendo o saco. Vai fazer Talvez isso. o homem ache que o corpo é mais resistente, sei lá. Não, na verdade, assim, o Emílio tem toda a razão. A maior causa do homem procurar espontaneamente o médico, por exemplo, o urologista, é a sua companheira incentivá-lo a ele ir ou levá-lo. E eu acho que um dos motivos que o homem não vai ao médico espontaneamente, ou vai pouco, é porque o homem se sente um ser mais imbatível, se sente um ser mais forte e também um ser, entre aspas, o que é um conceito erradíssimo, provedor, ou seja, como é que ele vai perder um dia de trabalho, 2 dias de trabalho para ir ao médico e fazer exames? Então são conceitos antigos, arcaicos e que infelizmente levam então a nossa população masculina a viver 5, 7, 8 anos menos do que as mulheres. O homem brasileiro vive menos do que a mulher, pelo menos 5% da expectativa de vida. Sem cabeça dura. Exato, isso é uma coisa assim, muito importante da gente reverter. E uma coisa importante do Instituto Vencer o Câncer, que o Emílio assim, super gentilmente está falando e divulgando, é que a gente tem no nosso projeto uma coisa muito bacana dos pacientes e famílias, falando para pacientes e famílias, porque nada mais incrível na comunicação, além obviamente do humor na comunicação, do que pessoas que já passaram por isso, para se comunicarem com pessoas que estão passando por isso. E isso é muito importante para tentar realmente conscientizar as pessoas de que é possível evitar câncer, não 100%, a gente está conversando isso com a Amanda agora, mas é possível diminuir chance de câncer e é possível combater e abater o bandido adequadamente. É possível isso. Ô, doutora, eu queria saber como o senhor vê a relação da fé nesse tratamento. Por exemplo, de pessoas que procuram o João de Deus ou, enfim, a religião se afeta, se é bom para o tratamento. Como que o senhor vê essa relação? Ótima pergunta. Assim, eu acho que os tratamentos, quando são implementados em centros de excelência, por uma equipe multidisciplinar de excelência, ajuntada com um paciente motivado, seja qual for a sua crença e fé, esse tratamento, na minha opinião, é mais bem sucedido. Tem alguns estudos preliminares que sugerem que pacientes com alta crença e fé, não especificamente numa religião e outra, têm uma diferença em alguns parâmetros de imunidade e talvez até uma resposta aos tratamentos melhor. Isso é preliminar, então eu não quero dizer que só a fé cura câncer, mas eu acho que é uma incrível boa ajuda. E mais do que isso, outros estudos mostram que pacientes com fé e crença têm uma percepção dos efeitos colaterais do tratamento menores e uma aderência ao tratamento muito maior. Então eu estimulo meus pacientes, minhas pacientes, a que eles remem no barco e que se eles remarem no barco com fé e crença, eles remam nesse barco muito melhor. Então para mim é um ponto muito importante, independente dos mecanismos serem conhecidos ou não, de quanto ajuda, como ajuda e por que ajuda. Tá vendo, Amanda?
Fé. Acredita, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem. Sempre. Ô, Emílio, É tudo. eu tava Você escrevendo... também tá, Marília Gabriela. É, né? estão falando A aqui que é o Xuxa seu tá- talk show. Talk show da Xuxa Paulinha grávida. Talk Hebe Show. Camargo. Pra pegar o microfone é difícil. Eu tava fazendo a pauta e aí eu vi uma nota, enfim, acho que é recente, não sei, que a imunoterapia vai substituir a quimioterapia. Então, O que é queria saber do imunoterapia? se Que é trata isso? e se é real isso. Essa é uma ótima pergunta. Ah, Fala assim, não. Não fala. Você vai dar gás. Fala aí. Poderia repetir, por favor? Fala isso. Poderia repetir. Fica dando gás. Fala, Paulinha. Poderia mas é repetir? que até agora a Paulinha só tomou pedrada. Então é uma ótima pergunta da Paulinha. Então a imunoterapia, basicamente, você tem muitas táticas diferentes de estimular o sistema imunológico. Nosso sistema imune é formado basicamente, assim, ou mais importantemente pelo linfócito, que é essa célula, que é a célula que mais tem uma atividade de combater o câncer. E o que acontece é que ela já existia há décadas, só que agora novas drogas mais inteligentes que foram aprovadas fora do país e uma delas já dentro do nosso meio, no país, elas estão mostrando resultados melhores do que os tratamentos tradicionais. Isso vale para câncer de pulmão, para melanoma, que é aquele câncer bem difícil de pele. Mas desculpa a ignorância. O que Você é mexe imunoterapia? no linfoma, no sistema de hormônios. Exato. No câncer de rim, de bexiga, por exemplo. O que essas imunoterapias fazem, essas mais modernas, Amanda? O tumor ele é tão inteligente que ele se passa camufladamente como se fosse parte do nosso organismo. Uhum. Então, é diferente de uma bactéria. Se a gente pega, por exemplo, uma sinusite, uma pneumonia, que o nosso corpo entra em alerta e vai combater, o tumor passa como se fosse um organismo normal e não reconhecido adequadamente pelos nossos guardas. E além disso, ele joga como se fosse um gás paralisante. E ele paralisa esse guarda de atacá-lo, que é o linfócito. O que essas drogas fazem? Elas cortam o efeito paralisante do tumor no linfócito e mantém esse linfócito ativo em estado de alerta para combater o tumor. Ou seja, elas reeducam os nossos guardas falando, por exemplo, na Avenida Paulista, bandido está vestido de amarelo. E aí, esse guarda, quando vê alguém amarelo, que é o tumor, vai lá e ataca de E os modo bem efeitos impactante. colaterais? Então, isso aqui, aí que tá o nosso papo anterior a respeito do remédio, da droga. Sim, porque Então, faz muito tá. mal também. Ele Faz falou bem que mal. Tá começando a fazer esse estudo. É mais ou menos isso aí que você tá falando da bomba que os caras tomam pra musculação. Sim. Você não sabe Não o é? que vai Você acontecer. mexe no seu... O hormônio com tudo. Você mexe no seu sistema... Nervoso também. Não, você mexe no tudo. corpo. E a pessoa fica Que meio... que é um negócio complicado, pô, né? É um negócio muito sofisticado. Eu não entendi bem a ligação da bomba Por exemplo, com o cara... Você não sabe o que vai acontecer no futuro. O cara vai fazer musculação, certo? Aí ele faz o quê? Ele toma a bomba. Certo. Ele toma a bomba o quê? Mexe no sistema linfático do cara. Ele aumenta a testosterona Isso. que enriquece a massa muscular. Exatamente. Só o que acontece o quê? O cara, ele não sabe... Essa geração que tá tomando bomba agora não sabe o que vai acontecer. Tem toda a razão. Por quê? Porque é uma geração, é a primeira geração que tá eu tomando. sei. Então os caras tudo musculoso. São os primeiros Não é? ratos Vai de ficar tudo laboratório. broxa. É. Mas, Sim, mas zoado. Aquele saco que parece um MM, É fica um saquinho verdade. pequeno. Diminui? Porra, o saquinho. Diminui e dá uma brochada. O Não, meu, e brocha também, MM. né? O coração de frango. Só que o cara quer o quê? Ele quer uma resposta. Então ele tá mexendo no corpo dele inteiro e não sabe qual é a... Não, você tem toda a razão. E, A assim, consequência. e esse é um ponto importante. Quer dizer, o uso inadequado de reposição hormonal, por exemplo, nessa moçada, ou eventualmente até na população que não é tão jovem, que fica tomando testosterona ou GH, que é hormônio de crescimento, a gente não sabe o impacto disso a médio e longo prazo. Esses remédios para emagrecer. O que eu sei, por exemplo, eu como oncologista já vi gente extremamente saudável com tumores de fígado por causa de uso inadequado de testosterona. Além do que a testosterona em excesso, né, essas reposições, essas injeções, os anabolizantes, podem induzir esquizofrenia, síndromes psiquiátricas, Sério? problemas Nervosa. cardíacas, exato. Dá Então assim, soco na mesa e tudo. então, assim, o que eu Tá acho, vendo, Evandro? o que eu acho Eu não é o seguinte, tomo bomba, eu acho, querido. eu acho que Chocolate. Nunca tomei. eu acho assim que todo mundo consegue Não. ficar com um corpo bacana, interessante, assim, malhar. malhando e sem inventar moda. Essa é a minha opinião como médico. Eu acho que ninguém precisa
assim, trapacear pra ficar com o corpo bacana. Até porque o corpo... porque é impressionante, né, doutor? As pessoas querem sempre um pequeno milagre, né? Sempre quer tomar a pessoa prefere tomar um comprimido Solução do que fácil. uma solução mais fácil, né? É porque ela vê o coleguinha crescendo, quer ficar igual, mas o corpo ele tem um limite pra crescer até certo ponto. Cada corpo tem uma história. Dr. Hollywood. Meu bem, Tem uma por exemplo, Vamos terminar com essa frase. o Emílio tem uma genética para ombros genética largos. nenhuma. Para ombros largos. Não adianta uma pessoa ter Nadadora. ombros de Horácio e querer ter os ombros do Emílio. Por exemplo, eu não vou ter barriga tanque, porque não é da minha genética. Então, cada corpo tem sua história e seu DNA. Aprendi isso na Academia Rodan. Muito bem. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito bacana o nosso papo. Bem 10. Obrigado. Tá todo mundo convidado. Muito gente fina, doutor. Tá todo mundo convidado para conhecer o Instituto Vencer o Câncer, www.vencerocancer.org.br. Você entra lá, tem Facebook, YouTube, tem o Instagram. E o lançamento, ele estreou também, tá com boletins aqui na Rádio Jovem Pan. Doutor Fernando Maluf, muito obrigado, viu? Foi bacana o papo. Gente, muito obrigado. Eu matei um sonho de fã, que era estar com vocês um dia. E importante saber que vocês têm uma função muito importante, que não tem melhor forma de comunicação de assuntos sérios através do humor e da descontração. E vocês fazem isso muito bem. Obrigado. Doutor Fernando Maluf aqui na Jovem Pan. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.